Olá, estamos iniciando a transmissão diretamente dos estúdios da TV e Rádio Renovação, localizados aqui no Complexo do IMA, na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo. Mais uma edição do programa Espiritismo e Reflexões, programa esse conduzido pelo Dr. Francisco Aranda Gabilan. E o tema dele nesse nosso programa dessa semana é Uma Viagem de Luz. Dr. Francisco Gabilan é um advogado renomado, professor, autor de diversas obras importantes, conferencista nacional e internacional da doutrina espírita e uma pessoa que conhece muito, mas muito mesmo, a questão da doutrina espírita. E como já nós pudemos ter a experiência desses primeiros programas que ele está produzindo aqui conosco na TV e Rádio Renovação, esses programas são verdadeiras aulas. Nós temos, inclusive, recebido muitas manifestações de pessoas que assistem a transmissão da nossa TV e da nossa rádio, que assistem aos programas do Dr. Gabilan e têm deixado claro que estão, inclusive, guardando em vídeos esses programas, porque vão servir como referência para estudos, para pesquisas, enfim, são informações muito relevantes que o Dr. Gabilan nos traz. Então, tenham todos um ótimo aproveitamento e na próxima semana nós estaremos de volta com mais um novo programa, Espiritismo e Reflexões. Muito obrigado pelo prestígio, até lá. Olá a todos, aqui estamos novamente com Espiritismo e Reflexões. A partir do nosso último encontro, nós tivemos o contato, uma pergunta formulada por uma pessoa que nos assistia lá do norte de Minas Gerais e que formulou uma questão curiosa. Como, por quê e quais as consequências, em que época e quais as consequências que foi criado o Espiritismo. E adicionava que, já que nós sempre afirmamos que a tudo corresponde uma causa, e, portanto, eu gostaria de saber qual a causa de essa criatura queria saber qual a causa de criação do Espiritismo. Então, nós aproveitamos a deixa, foi muito bom, foi muito oportuna essa questão, porquanto, no último dia 18, agora do mês de abril, se comemorava os 165 anos da edição do Livro dos Espíritos, que ocorreu em 18 de abril de 1857. Tanto que, nessa data, agora, por lei, foi o dia 18 de abril, elegido como o Dia Internacional do Espiritismo. Então, aproveitamos. E para responder, nós gostaríamos de fazer uma ligeira viagem no tempo, porque seria necessário para nós depois sabermos quais as consequências e como surgiu e por que surgiu o Espiritismo. Vamos lá. Vamos fazer uma regressão no tempo aí para o ano 1000 da nossa época. Lá, nessa época, o poder quase que central, maior do que o poder político, era o poder da Igreja chamada Católica de Roma, que originariamente se chamava Igreja Católicos, que se chamava Igreja dos Povos. Então vigorava, naquela ocasião, a instituição papal, e havia um movimento surdo, silencioso, e que incomodava, sobretudo, a Igreja, que era consistente, na verdade, na contestação da autoridade papal. Todas as pessoas não se conformavam e criticavam a existência dessa autoridade, principalmente como sendo o representante de Deus na Terra, o que as criaturas acabavam não aceitando. E, nesse movimento, havia uma verdadeira negação da autoridade também dos bispos e da representação deles na Terra como representantes de Deus, subsidiando também o Papa. E, principalmente, havia uma eleição de virtude através do batismo, que as criaturas também não concordavam muito. A partir desse instante,
em 1227, a igreja, muito incomodada com esse movimento herético de hereges, que ela dizia, ela criou o Tribunal do Santo Ofício, um nome muito bonito, que mais tarde acabou levando o nome de Inquisição, o período da Inquisição. O introdutor, o criador do Tribunal do Santo Ofício foi o Papa Gregório IX. E, como nós dissemos, foi em 1227 que ocorreu isso. E, a partir dali, começaram, então, a ser instituídos julgamentos e condenações. Os julgamentos, na época, consistiam no afastamento da criatura, na proibição da criatura de participar das solenidades da igreja, como missas, batismos e confissões. A criatura ficava proibida disso. Isso vigorou por um certo tempo, até que a igreja teve um novo papa, chamado Inocêncio IV, que de inocente, vocês vão ver, não tinha nada. Ele, em 1252, ele decidiu que eram muito ineficazes essas penas que foram introduzidas pela igreja e que não estavam resultando em nada. Aliás, as pessoas ficavam até satisfeitas de serem excluídas do seio da igreja, porque aí não tinham outro tipo de condenação. O que faz o Papa Inocêncio IV? Ele introduz a tortura. A história nos dá inúmeros, milhares e milhares de exemplos de tortura, como decepção de mãos, de pernas, decepar cabeça das criaturas, ou esticar em rodas girantes as criaturas até que os ossos se quebrassem, e coisas desse tipo. Até mesmo quando havia dúvida da culpa de determinada criatura acusada de heresia, ela foi sugerido, então, que ela fosse colocada, submetida ao chamado juízo de Deus, que significava, o juízo de Deus, um tacho de água fervente e, na dúvida, se colocava a cabeça dessa criatura naquele tacho de água fervente e dizia na sentença lá, se ele se salvasse, ao ser retirado, ele era considerado, na verdade, isento de culpa. Ele era inocente. E se ele não se salvasse, então ele era culpado. Já viram qual era o resultado para todos eles lá. Havia uma movimentação contrária à confissão auricular, que é a confissão da Igreja Católica, que existe até hoje lá, que é uma criatura que vai contar os seus problemas, a sua problemática, os seus erros, os seus defeitos e chamados pecados para ser absolvido. E, para ser absolvido, começou um movimento contra as chamadas indulgências. Indulgência era a absolvição dos pecados. E isso era rendido para a criatura ser absolvida, e ela tinha que daí entregar parcela dos seus bens, mesmo de dinheiro, e certos benefícios para poder se livrar. Quanto maior a quantidade de bens ou de dinheiro, era maior a quantidade de absolvições. E isso estava um movimento muito grande, principalmente a igreja achou que os judeus eram parte dos culpados, os judeus, inclusive daquela região, que estavam ali egresso para a região da Espanha e de Portugal, e houve uma perseguição extraordinária, uma movimentação, a prisão e morte de grupos inteiros de judeus, e os judeus, inclusive, grupos se viram na condição de se tornarem cristãos, ou se declararem cristãos, embora não fossem lá internamente. São chamados cristãos novos, que até mudaram os seus nomes para parecerem cristãos, adotaram sobrenomes de animais, de plantas, de acidentes geográficos e coisas desse tipo. Até hoje, nós temos aí o resultado de Pereiras, de Martins, de Ferreiras e de sobrenomes de animais e que vigoraram durante muito tempo. Mas a perseguição continuou. Foi tão grande essa movimentação que um frei da própria igreja estava indignado, principalmente contra a venda de indulgência e a existência da tal confissão auricular. Auricular quer dizer ouvir, a confissão ouvida por um prócer da igreja lá,
que vendia a absolvição depois, que esse frei da igreja, chamado Martinho Lutero, começou a fazer sermões contra a instituição, as indulgências. E aí, daí gerou, inclusive, uma revolta muito grande, uma cisão no movimento da igreja, então, católica, e foi gerado o protestantismo, cujo nome tem a origem do protesto feito contra a igreja. E isso ocorreu em 1516. Aquela perseguição aos judeus foi em 1490. Em 1516, o Martinho Lutero, então, faz a cisão da Igreja Católica e cria o protestantismo. Em 1550, a Igreja se revolta contra tudo isso, ela expulsa definitivamente Martinho Lutero, que, aliás, se satisfez com essa expulsão para poder gerar um novo segmento cristão, chamado protestantismo. E houve uma perseguição irrefreada contra os protestantes. Naquela época, essa época da Inquisição, aí então, a partir do Papa Inocêncio, se passou a chamar Tribunal Inquisitorial, e vigorava mais eficazmente na Espanha e em Portugal, mas abrangia toda aquela região ali do continente europeu, e uma figura se destacou muito na ocasião dessas torturas, que foi Torquemada. Torquemada foi responsável por milhares, quase diríamos milhões, de criaturas sacrificadas, condenadas e sacrificadas nas mãos dele. Consta até que Torquemada, até recentemente, ou seja, mais de 1000 anos depois, se encontra ainda lá nas regiões trevosas, lá, na tentativa de uma reencarnação, e coisa que é muito dificultosa. Isso é informação da espiritualidade dos espíritos que ditam agora as histórias do mundo espiritual para nós aí. Muito bem, naquela época era proibido pensar, não só contestar. Era proibido, inclusive, ter teorias a propósito da física, da química, da biologia, que contestavam os dogmas e as místicas da Igreja Católica. E, portanto, nós tivemos aí vítimas que a história acabou trazendo como exemplo de criaturas que foram sacrificadas. Por exemplo, Galileu Galilei, que começou a pesquisar, em termos de astronomia, a existência do planeta Terra em torno do Sol, que girava em torno de si mesma e girava em torno do Sol, e isso, como a Terra era considerada pela Igreja o centro do universo, então ele foi considerado herege, foi julgado e se safou porque ele foi conduzido a negar a sua teoria. E tem uma frase curiosa que a história anotou, de que ele negou para evitar a morte, e a morte naquela época era da fogueira, era queimado vivo. Ele, ao sair depois de negar do tribunal, ele virou para as pessoas que estavam na frente e falou assim: eu nego, mas que por se move, move. Quer dizer, a Terra se move mesmo em torno de si mesmo. Ou seja, ele tinha a mais absoluta certeza, convicção científica disso. Uma outra criatura foi Giordano Bruno, que era frei também, mas contestava toda a autoridade papal e contestava todos os dogmas da Igreja e conseguiu sobreviver durante muito tempo, inclusive foi lecionar na Inglaterra, depois voltou e esteve na França e voltou à Itália e acabou, como as teorias dele também eram chamadas na época negacionista, aliás, isso está sendo muito usado hoje, né? Ele acabou sendo queimado vivo. E, inclusive, depois, mais tarde, teve algumas reencarnações que nós não trataremos agora. Um grande exemplo que quase todo mundo conhece é da Joana d'Arc, que tinha aquelas visões, era uma médium vidente, tinha aquelas visões e, inclusive, acabou mudando a sua vestimenta para homem, para poder participar de movimentos de guerras da França, e acabou sendo considerada como uma bruxa ou praticante de bruxaria e acabou na fogueira também. Muito bem, esse foi um período negro de toda a história. Porém, ali por volta de 1780,
já começou um declínio, uma derrocada da Inquisição. E isso se configurou definitivamente ali por volta de 1808, dirigia a França Napoleão Bonaparte, que estava determinado mesmo a invadir boa parcela ali daquela região que circundava a França. E ele, dentre esses atos todos, ele invade a Espanha e ataca o Santo Ofício, os locais de julgamento da Inquisição, queima os arquivos todos, sobraram muito poucos documentos relativos àqueles julgamentos todos, existem livros ainda até hoje, e ele queima, diz a anotação da época lá, mais de 300 caixas com o julgamento das criaturas e as condenações. E, curiosamente, ele pretende, então, a partir daí da Espanha, invadir Portugal. Uma coisa curiosa, ele mandou um aviso que iria invadir Portugal, porque Dom Manuel, que era o rei de Portugal, era cunhado, ou ele era casado com uma cunhada de Napoleão Bonaparte, que era irmã da mulher de Napoleão Bonaparte. E ele avisa. E Dom Manuel, então, toma uma providência. Ele pega toda a corte, se retira de Portugal e vem para o Brasil. Muito bem. A partir desse instante, o alto, a espiritualidade, como tudo, toma uma providência para coibir o desenvolvimento do mal no planeta Terra. Faz o quê? Decide provocar uma onda iluminista, ou seja, reencarnariam no planeta Terra todos os luminares da ciência, das artes, da música, da literatura, de toda sorte. E existe, inclusive, uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 786, que diz o seguinte: quando um povo não evolui quanto deveria, a lei natural toma uma providência, intervém e cria cataclismas de ordem física e de ordem moral para repor as coisas no lugar. Foi o que ocorreu, efetivamente. Nas ciências, vamos citar alguns poucos de milhares de criaturas que reencarnaram, todos naquele período ali, a partir de 1790, mais ou menos, até a beira de 1890, quase 1900 aí. Mendel, Laplace na ciência, Pascal, D'Alembert, Maxwell, Ampère, Foucault, Coulomb, Doppler, Edison, Thomas Edison, Franklin, Faraday, Galvani, James Watt, Lamarck e tantos outros. Nas artes, na pintura, sobretudo, eu vou tirar, que é a que mais nós conhecemos, Toulouse-Lautrec, Renoir, Vincent van Gogh, Monet, Manet. Na música e na literatura, Frédéric Chopin, Georges Sand, Flaubert, Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Guy Maupassant, Prosper Mérimée, Tolstói, dentre uma multiplicidade de criaturas. E o alto decide o seguinte: agora então está havendo uma modificação do intelecto, do conhecimento, para apagar as trevas que a Inquisição por quase 1000 anos vigorou. Então, a espiritualidade decide o seguinte: além do reencarne de criaturas de todos os matizes, de todos os campos e segmentos do conhecimento humano, pretende a espiritualidade dizer: vamos agora demonstrar que os mortos não estão mortos, em espíritos estão vivos. E começou um movimento de manifestação da espiritualidade no mundo carnal, principalmente, curiosamente, não na Europa. Começou, ou é aquele que foi mais anotado, deve ter havido em diversos lugares do mundo, mas lá nos Estados Unidos, nas novas terras, tiveram as irmãs Fox, que acabaram tendo manifestações na casa em que moravam, de batidas, de vozes, de gritos, de gemidos, de informações vindos do então chamado do nada. E, uma vez essa voz identificou que ele era um espírito que havia sido assassinado naquela casa, porque ele era um caixeiro viajante, fora cobrar uma dívida e, para não pagar, o devedor matou e o enterrou nas paredes da casa. O bispo, então, local, para desmentir o fato, mandou tirar o reboco da casa e ali foi encontrado efetivamente o corpo daquela criatura. Começavam, então, as manifestações do mundo espiritual para mostrar: não estamos mortos, nós sobrevivemos. Então,
Isso começou a ocorrer no chamado amadurecimento da humanidade. Já estava modificando a estrutura da humanidade no planeta Terra, pelo menos em termos ocidentais, porque em termos orientais pouco se sabia daquela época. E em outubro de 1804, nessa mesma onda de reencarne de criaturas, reencarnou uma criatura chamada Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde chamado Professor Rivail, que se tornou matemático, literário, pedagogo e estudou originariamente em Lyon, num colégio. Ele era filho de um juiz, aliás, de um advogado, não, mesmo, de um juiz mesmo, e de uma criatura, de uma mãe que poderia ser considerada como uma pedagoga. Estudou numa escola boa em Lyon e depois foi mandado para a Suíça, para um colégio extraordinário em Yverdon, que era do professor, doutor extraordinário, criatura do mundo das letras, do conhecimento e até mesmo da pedagogia, que era o professor Pestalozzi. E esse professor Rivail, autor de gramáticas, de livros de matemática, de literatura e professor, tinha noções muito profundas de alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês e, obviamente, francês. Até hoje as gramáticas dele são conhecidas. E aos 50 anos, ele toma conhecimento através de um amigo, Candotti, de que existiam criaturas que estavam fazendo curas através de que hoje nós chamamos de passes, que era a transfusão, na verdade, de fluidos, que era era uma criatura chamada Mesmer, Friedrich Mesmer. E o mesmerismo era exatamente a inoculação de fluidos para outra criatura, e ele impressionou. Até seguindo essas manifestações, ele acabou vendo, na verdade, que mesas estavam tendo vozes, e não eram as mesas, mas ele queria saber o que era, e vozes do além, que do nada, tal, e ele se interessa, e então, isso já a partir dos 50 anos, ele toma um conhecimento mais profundo com os fenômenos dos espíritos. E, a partir de 1854, ele começou a estudar mais profundamente essas daí e começou a empregar experiências. O que é experiência? Um espírito dizia que ele era fulano de tal, havia morado em tal lugar e havia morrido de tal maneira, e ele mandava pesquisar para ver se era verdade e descobria que isso tinha ocorrido há 100, 150 anos anterior. Portanto, a partir daí é que surgiu a figura, finalmente, de Allan Kardec. Isso começou a partir dessas anotações todas em que ele compilou, e em 1857, exatamente no dia 18 de abril, que, portanto, a efeméride tem base essa edição, foi colocado na livraria o Livro dos Espíritos. E por que ele mudou de nome? Um espírito que dizia que era um espírito familiar, cujo nome era Zéfiro. Numa comunicação diz que ele, professor Rivail, em uma encarnação anterior, fora um druida e pertencer à civilização celta, lá nas Gálias. As Gálias abrangiam uma parte da França, da Bélgica, a França toda, uma parte da Bélgica, uma parte da Suíça, uma parte da Alemanha e uma parte da Itália. E ali tinha um povo muito evoluído, então o professor Rivail tinha sido, então, uma criatura com o nome Allan Kardec, e foi, então, o nome que ele adotou. Portanto, o ano de 1857 foi considerado o ano do júbilo, que foi a edição do Livro dos Espíritos. Na noite anterior, dia 17 de abril, Kardec vai à casa de uma criatura chamada Senhora Plenimason, onde se psicografavam os textos todos que acabaram sendo trazidos como teses para o Livro dos Espíritos, e em 5 de janeiro ele entrega esse livro para a editora do senhor Dentu. Mas no dia anterior, Kardec vai à casa da senhora Plenimason e consulta o plano espiritual, o espírito de verdade, que é considerado como coordenador. Ou ele representa uma pleiade de espírito coordenador da organização dessas mensagens todas. E ele pergunta para o espírito verdade, vou falar com a nossa linguagem agora, o que você acha do livro que acabamos de
e vamos amanhã entregar para a editora. E o Espírito Verdade dá uma resposta que, na verdade, ficou um pouquinho complicada para a gente entender, que é mais ou menos o seguinte: nós vamos ler a resposta, que o Kardec, reproduziu depois isso no Livro dos Espíritos, aliás, no livro Obras Póstumas, na segunda parte desse livro aí. Olha a resposta que nós vamos ler literalmente do Espírito Verdade. Ele diz: o que você acha do livro que nós vamos editar, que é dos Espíritos? Ele diz: por mais importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Olha só, meu Deus do céu. E assumirá proporções que longe estás, Kardec, agora de suspeitar tu mesmo, compreenderá que certas partes, só muito mais tarde e gradualmente, poderão ser dadas a lume à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Importa dar tempo a que a opinião se forme. E o Kardec ficou um pouco indignado, dizendo: perdi sono, fiz viagens 1000, gastei a minha saúde, inclusive, e isso é uma introdução. Ele disse: calma, cada livro desse livro, cada capítulo de cada livro e cada tese dela será desenvolvida mais adiante, e você tem o compromisso de fazê-lo. Usando do raciocínio lógico e do método científico, Kardec deu a seguir, então. E ele disse que ele fixava o objeto dos estudos, que eram os espíritos. Buscava os fatos científicos, ou seja, as informações que os espíritos davam, as leis que regulam esse objeto, porque nada poderia estar fora das leis naturais, e as consequências morais que poderiam trazer. Portanto, esse livro de teses, ele é composto de livros chamados Causas Primárias, o livro 1, o 2, do Mundo Espírita, o 3, Leis Morais, e o 4, Esperanças e Consolações. Causas Primárias gerou o livro A Gênese, toda aquela parte de que é Deus, da criação e do planeta Terra, que não foi o primeiro livro. Kardec queria que fosse o primeiro, mas os espíritos disseram: calma, esse será o último livro. E foi efetivamente, lá em 1868. E a parte chamada do Mundo Espírita gerou a vida e a relação dos espíritos no Livro dos Médiuns, que foi o segundo, em 1861. E as Leis Morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que regulava a conduta dos espíritos e do planeta, dos encarnados com desencarnados, e gerou o Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, que é Esperanças e Consolações, gerou as consequências, que tratava das consequências das ações dos espíritos, a relação de causa e de efeito, e até mesmo de ação e reação, gerando o livro Céu e o Inferno. E como nós falamos, voltamos a dizer, só em 1868, esse Céu e Inferno é em 1865, só em 1868 é que é editado, então, Causas Primárias, que os espíritos pediram que fosse amadurecido ao largo de todo o tempo, porque ainda não estava em tempo de ser compreendido. Ciência pura no livro A Gênese, que é recomendado a todos estudarem. Dizem que é muito difícil. Não é difícil. É para estudar. Não é simplesmente ler como literatura comum. E, em 1869, desencarna o nosso Kardec, exaurido, cumpriu totalmente a sua missão e deixa esse legado extraordinário para todos nós aqui. E então, fica aí respondido que a causa da criação do Espiritismo foi exatamente um período negro da história e que a espiritualidade resolveu interromper, e houve então um iluminismo, chamado fase iluminista, de modificação primeiro da ciência, da literatura, do pensamento humano, da filosofia e, logo depois, então, a manifestação do mundo espiritual. A partir daí é que, dessas anotações, Kardec resolveu criar um termo novo para essa situação de comunicação entre os dois planos, o espiritual e o plano carnal, que chamou de o Espiritismo. Numa outra oportunidade, daremos sequência do ingresso dessa iluminação
iluminação espiritual da criatura, que essa é a função do Espiritismo, nós daremos a continuação e a vinda dele para o Brasil. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado.